Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Finalmente chegou o momento de eu poder apresentar o método que eu tenho desenvolvido nos últimos 5 anos. Então, antes disso tudo, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu tenho quase certeza que você, como psicólogo ou psicóloga, você já pensou nisso. Se existiria algum método que integrasse diversas técnicas, diversos métodos, diversas interpretações, que eu tenho certeza que ao longo da sua formação você foi se deparando com isso, assim como eu fui, né? Vendo isso ao longo de toda a história da psicologia, e com certeza você já sentiu essa vontade, mas todos os professores te falaram assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Né? Tenho certeza que você já fez essa pergunta. Então, caso você ainda não me conheça, eu sou o Dr. Luiz Maffler, eu sou psicólogo há 17 anos, doutor em psicologia pela PUC Minas, e também já estudei parte do meu doutorado na Universidade de Genebra. Então foi aí que eu fui criando essa coragem de conseguir integrar esses métodos para fazer o meu próprio modelo, o método integrado de psicoterapia. E hoje estou aqui para apresentar ele para você. Às vezes eu vou olhar para o computador porque a gente não lembra de cabeça tudo que tem que falar. Mas peço aí que você venha com a gente acompanhando nesse processo, né? Isso, assim, tem transformado demais a minha vida, né? Ter podido ter a coragem de abordar em diversos métodos, mas de uma maneira que se integrasse de uma forma coerente. E é isso que eu quero passar para você e que você me acompanhe, seja a partir de agora e talvez aí pelo resto da vida, e se Deus quiser, aí em contatos muito mais próximos, né? Possa conversar, que a gente possa conversar diretamente sobre isso. Então, primeiro eu acho que vale a pena eu compartilhar como que eu cheguei, né, nisso. Primeira coisa, que acho que a primeira pessoa que eu aprendi sobre psicologia foi com Freud. Eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu tive um processo depressivo, como muitas pessoas, né, que estão na psicologia, a gente tem a nossa dor, né, tem até um, um artigo do Carlos Alberto Salles, que fala sobre o curador ferido, sobre Kiron. Então, para a gente poder cuidar da dor dos outros, a gente tem que estar sempre em contato com a nossa própria dor. Então, todo psicólogo tem lá a sua dorzinha, trate isso lá na terapia. E aqui a gente vai para a parte mais metódica, mais teórica também. Então, lá com 15 anos, eu tive uma depressão, comecei a fazer terapia. E ali, meu irmão, ele tinha no armário a obra completa do Freud, igualzinho. Não dá pra ver aqui não, mas está aqui em cima, a obra completa do Freud. E foi ali que eu comecei a ver, né? E me chamou muita atenção, especialmente, né? Casos sobre histeria, as pessoas tendo alucinações. Eu falei, gente, eu quero saber sobre esse assunto, né? E, e fui, né, dentro do meu processo terapêutico, fui melhorando bastante. E ao chegar ao final, eu mexia muito com o computador, eu mexia muito com programação. Eu falei, sabe a verdade? Eu descobri que eu quero ajudar as pessoas igual a você. Esse foi o meu último dia de terapia naquela época, né? E aí eu entro na psicologia, eu começo a estudar. E aí eu fiz, assim que eu formei, a primeira formação que eu fiz foi em psicologia analítica pela International Association for Analytical Psychology, por meio do Instituto Jung de Minas Gerais, o qual eu cheguei a ser diretor, diretor financeiro, diretor de ensino, né? Dei aula lá por muito tempo também. Mas no meio do caminho, eu fiz a formação em terapia cognitivo comportamental no Beck Institute, né? E também ao longo, né, dos anos de professor, eu dou aula na graduação desde os, aí já estou fazendo 10 anos, se eu não me engano. Eu tive a possibilidade de dar aula de análise existencial, que foi estudar os existencialistas foi um grande diferencial, né? Poder lidar com as questões sobre responsabilidade, sobre a finitude, sobre a ansiedade, essa ansiedade básica na vida que a gente tem. Então, eu vendo isso, eu falei, pô, peraí, tem algo de muito interessante, muito importante aqui. E eu lembro, né, trazendo aqui, o primeiro caso que eu atendi, né, no método integrado, foi exatamente o primeiro caso de
terapia cognitivo comportamental que eu fui atender. Porque como eu já ia atender, ao estudar TCC eu já tinha formação de analista, então era inevitável que eu visse as diferenças, as falhas, o que faltava em uma e em outra. Foi até por isso, né, que eu fui buscar a TCC. E foi um quadro de muita ansiedade e depressão. E que eu lembro de ter falado com ele assim, olha, primeiro a gente vai abordar os sintomas, e assim que eles começarem a melhorar, a TCC realmente ela tem essa capacidade, a gente vai aprofundar na sua personalidade e conseguir criar como que raízes mais profundas de como fazer a sua personalidade manter essa mudança, esse ganho por mais tempo, né? E não é à toa que aí ao longo de 2 anos ele fala, ele era uma pessoa antes e uma pessoa depois. E no que diz respeito aos sintomas, talvez ali em uma semana, em um mês, 2, ele já tinha melhorado bastante. Agora, depois ele foi aprofundando nas questões familiares, na própria relação dele com a esposa, relação com o trabalho, e aí foi partindo para outros pontos, inclusive aprofundando sobre suas próprias sombras, sobre a integração da personalidade, o novo momento que ele vivia. Por exemplo, ele já tinha mais de 30 anos, então o que ele quer da vida? Qual que é o sentido dele estar ali no mundo? Ele é um engenheiro, então começa a ter essa mudança, né? Então esse foi o primeiro caso, né? Tive casos de transtornos de estresse pós-traumático, né? A pessoa tinha sido sequestrada e a partir disso, do método integrado também, a gente foi trabalhando, né? Alguns têm trabalhado até hoje, então basicamente posso dizer, se me perguntarem hoje qual a sua abordagem, a abordagem do método integrado, né? Em que eu integro a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia analítica e a análise existencial, né? Então esse é o primeiro ponto. E vamos lá. Como que cada um desses pontos, né? Então eu já falei aqui para você sobre a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia analítica e a análise existencial. Então, como que cada uma integra o método, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um ponto muito importante. Eu não vou falar hoje sobre os 4 níveis de personalidade, não, mas vale um dia, me cobra, né, sobre eu falar sobre isso. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela busca a adaptação ao mundo. Então ela está ajudando a pessoa a lidar com a realidade, a lidar com o mundo de uma maneira mais funcional. Eu adoro esse termo porque ele é muito preciso. Então a pessoa vai entender tanto o que são habilidades sociais que ela precisa desenvolver para dar conta de fazer as coisas na vida, quanto as crenças que estão por trás que ela precisa confrontar, lidar para conseguir, às vezes, sair do lugar, ter uma ação, né? Então, a TCC, ela entra muito nesse aspecto das patologias, porque muitas das patologias, principalmente quando a gente fala de ansiedade e depressão, que é o que mais acomete o ser humano no mundo, são essas duas, ela precisa de se deparar com seus medos e com suas limitações. E a partir do momento que ela racionaliza mais as suas situações, as suas questões, e não é tomado tanta pelas emoções, ela consegue ser mais funcional no mundo. Ela consegue funcionar no mundo. Então eu estou falando da relação da pessoa daqui para fora, né? Olha um pouco para dentro, mas sempre focado em agir melhor no mundo. Só que, aí vem um ponto. Eu não vivo só esse mundo fora, eu vivo um mundo aqui dentro também. Eu vivo um mundo subjetivo. E esse mundo subjetivo, ele não é só uma reação ao que eu estou vivendo externamente. Ele tem todo um processamento interior próprio dele, próprio do inconsciente. Então a gente precisa olhar para ele. E aí que a psicologia analítica ela entra. A psicologia analítica, ela vai olhar exatamente quais são os processos que acontecem internamente. Vão surgir a partir dos sonhos, desenhos, imaginação ativa, né? A gente vai falar sobre isso no momento devido, mas olha só, eu estou fazendo com que a pessoa compreenda, tenha mais consciência sobre o que acontece nos processos internos dela. Aí ela tem um contato tanto com os próprios traumas que ela foi tendo ao longo da vida, as questões que ela foi experimentando e esquecendo e que estão perturbando ela ali no dia a dia, quanto em grandes momentos de mudança, por exemplo, atingir ali a vida adulta,
chegar ali nos próximos dos 40 anos, aproximar do fim da própria vida, né? Ou mesmo lidar com a passagem da infância para a adolescência, tudo isso vai trazer uma mudança interna que a pessoa tem que lidar consigo, não é só com as demandas do mundo, tem que lidar com as próprias questões, né? E aí a psicologia analítica entra nesse ponto. E, por fim, a análise existencial, ela, apesar disso tudo, não quer dizer que eu vou atingir um ponto em que nada na vida vai me preocupar. Por quê? Tem 3 pilares aqui que são cruciais. Eu sou livre. Eu sou livre porque cada situação, ela não determina a minha reação. Ela só condiciona, mas eu vou fazer as escolhas ali em cada momento. Certo? Segundo, porque essa liberdade, ela me traz angústia e ansiedade, porque a escolha que eu fizer, a responsabilidade é minha, não é de outra pessoa. E o terceiro ponto é que tudo chega ao fim, a questão da finitude. E nada vai me libertar dessa finitude ou vai me fazer esquecer. Muito ao contrário, às vezes eu tenho que antecipar para eu valorizar o que eu estou vivendo no momento, que eu estou experimentando. Sabendo disso, eu falo assim, gente, eu tenho que falar o que eu, por exemplo, aqui agora, eu tenho que falar para os outros o que eu sei, o que eu aprendo, porque uma hora eu não estarei aqui. Isso vai ficar só comigo? Não, agora você já sabe um pouco mais. Então, claro que isso tudo exige da gente, quanto psicólogo, um estudo muito mais aprofundado, que consiga integrar. E eu espero que essa seja sendo só a primeira conversa de várias outras que a gente vai ter aí ao longo da vida, né? Em diversos espaços, tomara que a gente se encontre várias vezes, né? Então, essa integração, ela possibilita muito mais eu respeitar a individualidade de cada um, eu respeitar o momento de cada um e não fique tentando encaixar a pessoa numa teoria. É um método, mas eu não vou ficar encaixando as pessoas. Exatamente, o método ele permite que eu não fique tentando limitar, né? E aí, obviamente, a transformação pessoal da pessoa vai muito além do que se eu sei só esse, só aquilo, só aquela outra, né? Ou uma que eu vou passar só na adaptação do mundo, ou outra que eu faço a pessoa só afundar no inconsciente dela, só que ela não está dando conta ali do mundo, ou a pessoa não parar para refletir que tem questões existenciais envolvidas, né? E nenhuma terapia vai nos libertar das questões existenciais. Então, cabe a nós ter que lidar com elas, né? Então, qual que vai ser o diferencial do método? O diferencial do método integrado, espero que você já tenha compreendido, é entender que a cada estágio que a pessoa estiver passando, a gente precisa saber o olhar que a gente precisa dar para aquilo, né? Que maneira eu vou fazer para cada uma das situações, né? Então aqui eu estou trazendo só passando, né, por alto que ali eu consigo lidar com sintomas de uma forma mais rápida, é onde a pessoa vai conseguir um suspiro, mas por outro lado, eu consigo que a pessoa também aprofunde na personalidade dela. E isso traz pra gente ganhos até como psicólogos, né? Pô, quem não quer ir num psicólogo que ajuda, que me ajuda a me livrar daquilo que tá me angustiando, tá me doendo bastante naquele momento, mas tem uma profundidade, um conhecimento que consegue me fazer ir muito mais fundo e tocar em situações que me tornaram uma pessoa que se sente muito melhor comigo do que antes. A pessoa vai adorar a terapia. Eu adoro a terapia quando ela me possibilita isso. Eu imagino que você adoraria isso. Por que os pacientes não adorariam? Então, por que você não pode ser essa pessoa? Então já começa a refletir o quanto que isso vai ser útil, né, para você. Então, se você está achando isso interessante, então eu vou te fazer um convite. Vai acompanhando, compartilhe com outros psicólogos, outros profissionais que estão nessa mesma busca de procurar métodos que vão buscar mais a melhora do paciente do que só alimentar meu próprio ego de ser muito bom naquela teoria, naquela abordagem ou naquela outra. Então, se acha que tá legal, curte aqui o canal, compartilha com outros psicólogos, se inscreve aqui, porque essa é só a nossa primeira conversa para conseguir abranger muito mais nesse método integrado aí, com dicas, né, práticas, né, eu tentar na medida do possível, claro, né, sem romper com a ética das coisas, trazer estudos de caso aqui para a gente conversar
com mais profundidade. Então, olha, espero que esse já tenha sido um grande encontro aqui nosso. Manda mensagem, vamos conversando, deixa aí a sua impressão, a sua opinião sobre o que eu estou falando e vamos lá tornarmos psicólogos muito melhores. Bom, beijão, até a próxima. Tchau, tchau.